Olá, tudo bem? Hoje eu vim nesse vídeo extra. Hoje é domingo à tarde aqui no Japão e eu vim trazer um pouquinho do meu testemunho, da minha história na casa da minha vovó. Quando era solteiro ainda, eu passei um tempo ali na casa da minha vovó. Eu morava junto com os meus pais, já trabalhava no comércio e resolvi, de uma hora para outra, à noite eu ia para os cultos na igreja e resolvi morar um tempo na casa da minha avó. Ela estava sozinha. E o título dessa história, desse testemunho que eu vivi na casa da minha avó, se chama Lutas Sobrenaturais na Casa da Vovó. E a primeira luta sobrenatural na casa da minha vovó foi que eu fui dormir, estava no meu quarto, na minha cama ali, e eu fui pegar um livro meu para ler. E esse livro era da autora Rebecca Brown. Ela tem um testemunho maravilhoso. É uma ex-satanista que virou cristã. Eu estava lendo este livro e quando de repente, na janela do meu quarto, toque, toque. E na mesma hora já me veio discernimento, né? Do que era aquilo. Minha avó estava deitada já, dormindo. Eu já estava me arrumando para dormir, eu estava lendo um livro antes. Os portões era alto da casa da minha avó, não tinha jeito da pessoa pular e ir lá querer fazer, né, alguma gracinha. Então fez toque-toque e eu já sabia o que era aquela batida na janela. E a segunda luta sobrenatural na casa da vovó foi que eu fui dormir, apaguei a luz, me deitei na minha cama e fui dormir normalmente, como sempre faço. E de repente eu ouço em cima, no forro, em cima do quarto onde eu estou dormindo, passos como de uma pessoa com um sapato de salto de madeira, passos fortes, pá, 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 pá. E ali eu sabia o que era, eu repreendi na hora e voltei a dormir. Então eu acordei e fui falar com a minha avó e falei, bom dia, vó. Ela, bom dia, Dudu. Todo mundo me chama de Dudu lá, na casa do meu pai, da minha mãe, minha avó, meus tios, primo e tal. E eu falei, resolvi contar pra minha avó e perguntei pra ela, a senhora não ouviu uns passos à noite andando em cima da casa no forro? E ela, não ouvi nada não. Será que não eram ratos que tava andando lá em cima? E aí eu peguei e falei pra ela, falei, olha vó, um rato não, né, por mais do tamanho, né, ele não anda igual gente. E tava com os passos igual de gente e com salto alto e sapato, som de sapato, de salto alto. E ficou por isso mesmo, ela, né, não acreditou, quem sabe, né, não falou mais nada, eu também não falei mais nada. E a terceira luta sobrenatural na casa da vovó, que eu passei a minha experiência, foi que eu fui dormir também, apaguei a luz, me deitei de lado, e ainda com os olhos abertos, que eu não tinha fechado os olhos ainda, eu tive a visão de um ser que apareceu, ele apareceu na minha frente, perto de mim, a face dele, horrível, como de um bode, muito feio, um bode misturado com monstro, com barba, e ele apareceu na minha frente, e eu sabia quem ele era. E eu o mandei embora em nome de Jesus.
e sumiu a face da minha frente. Ele foi embora. Fui dormir normalmente, já sabendo, né, o que estava acontecendo, né? Há um histórico de acontecimentos, né? Se nós estamos vendo esse histórico, né? Primeiro, a batida na janela, depois andando no forro, depois apareceu pessoalmente para mim. E por que ele faz isso? É porque ele quer colocar medo nas pessoas. O medo alimenta esses seres espirituais do mal. Essa é a verdade, queridos. Então eles querem de todo jeito colocar medo. Mesmo que você seja conhecedor, mesmo que você seja cristão ou de outra religião, mas eu tenho outra visão, eu sei que isso que está acontecendo. Ele quer colocar medo em todos. Não importa quem somos, o que fazemos, é a função dele colocar medo nas pessoas para que as pessoas fiquem oprimidas. Mas comigo não tem isso, gente. Eu expulso mesmo, mando embora e pronto. Não quero nem sair, durmo tranquilo, em nome de Jesus. Isso são lutas espirituais com forças da maldade, da parte do mal, que nós estamos travando. Todos os dias nós travamos batalhas na nossa vida. E eu acordei de manhã, eu fui desejar um bom dia. Bom dia, vó. Eu esperava um bom dia, Dudu, tudo bem? E ela disse, você viu o que aconteceu ontem? Você foi lá no quarto desocupado, pegou o cabo de vassoura e mexeu no forro, tá tudo quebrado lá, foi mexer com os ratos. E eu fiquei espantado, eu falei, vamos lá ver. Não fui eu não. E fomos nesse quarto do meio desocupado, é o meu quarto, na frente, esse quarto do meio desocupado e depois o quarto da minha avó. E nesse quarto aconteceu aquilo, que caiu as madeiras e nós fomos ver. Eu fui ver o que tinha acontecido e lá estava o forro da madeira. Uma parte estava caído no chão, estava quebrado, estava aberto. E aí eu vi a garra, a imagem da garra do inimigo. Ele ficou as marcas das unhas da garra dele, como se ele tivesse feito com toda a força ali naquele local. Aquele inimigo que apareceu para mim, que fez tudo aquilo, bateu na janela, andou lá no forro lá em cima 2 vezes, né, mais ou menos, e depois apareceu a face dele na minha frente e eu mandei ele embora. Ele teve que ir embora, mas antes de ele ir embora, foi o último suspiro dele, queridos. Ele ficou com tanta raiva que ele tinha que ir embora, porque foi dada uma ordem para ele ir, que ele quebrou o forro do quarto desocupado onde ele ficava. Eu creio que ele ficava ali. E zanzava pela casa depois, à noite, de dia, não sei. E ele fez isso. Com as garras dele, tava as marcas dele lá. Da garra e a madeira, parte do forro grande caído no chão. E eu avisei minha avó, falei, vó, lembra que tava andando lá em cima? Foi isso que aconteceu, foi ele que fez. Não peguei cabo de vassoura nenhuma para espantar rato nenhum, não quebrei, não cutuquei nada, o forro, é um forro forte de madeira. Foi algo muito forte para ter quebrado, queridos. E o som que eu ouvi de madrugada realmente foi algo com raiva muito forte. E foi o último suspiro dele, ele foi embora. E depois disso, nunca mais eu ouvi nada, nem minha avó reclamou de nada. Não ouvi mais passas,
mais barulho, não aconteceu mais nada. E agora nós vamos ler o versículo da palavra de Deus, que fala sobre isso, sobre coisas sobrenaturais que têm acontecido. Se você está assistindo esse vídeo e isso acontece com você, tem acontecido com você, você tem visto coisas, ouvido coisas, coisas quebrando, se mexendo. Olha, arrepia. Existe sim forças sobrenaturais da maldade que tenta nos oprimir, nos colocar medo, nos prender espiritualmente. E o Senhor quer nos libertar de tudo isso. É por isso que eu dei a ordem. Vá embora em nome de Jesus. E ele teve que ir. Ele ficou ali, ele desapareceu da minha frente a hora que eu fui dormir. Só que ele ficou alojado lá no quartinho. Só que como eu já tinha dado a ordem, com certeza Deus é bom e maravilhoso. Salmo de número 91 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O Senhor mandou o anjo. E a hora que o Senhor mandou o anjo, ele ficou muito nervoso e fez aquele estrago no quartinho ali desocupado. Quebrou o forro para tentar colocar a culpa em mim, perante a minha avó, que não crê. Esse foi o plano do inimigo, mas Deus é tão bom que a marca dele ficou lá. Eu mostrei para minha avó, expliquei para ela, mesmo que ela não acredita muito nessas coisas, né, naquela época, mas eu trouxe meus pais vieram, mostrei para eles, expliquei as coisas que aconteceram, eles creram. E depois, como eu era solteiro, e depois, quando eu me casei, ainda minha avó estava lá, bem, né, ainda não tava tão bem, mas eu levei a minha esposa, né, amor? Levei ela lá na casa da minha avó, e entramos no quartinho lá, nesse quartinho que tava desocupado. E tava lá até hoje, até aquele dia, na verdade. Porque a minha avó, ela não mandou arrumar a gente. Ficou lá daquele jeito, do jeito que o inimigo deixou ali. Só tiramos a madeira, colocamos do lado, né? Madeira que ele conseguiu arrancar, um pedaço do forro. Mas o buraco tá lá, a marca das unhas da garra dele tá lá. Aquele bicho grande, com muita força para fazer aquilo. Então, Deus é bom e maravilhoso, e o anjo do Senhor é mais poderoso ainda para repreendê-lo. Olha que maravilha, querido. Então, se você está passando por esse tipo de situação, não tenha medo. Deus, ele nos dá autoridade para nós mandarmos embora essas coisas ruins. Agora, se você, mas eu não tenho essa autoridade, eu não creio desta forma, procure uma pessoa cristã que seja autoridade e ela pode orar e na tua casa e no local que está acontecendo isso e mandar embora essa força espiritual do mal embora, e ela vai ter que sair, assim como aconteceu comigo na casa da minha avó. E no livro de Efésios, capítulo de número 6, o versículo de número 12, diz assim, a Bíblia Sagrada: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então, nós não estamos lutando contra seres humanos. A Bíblia nos fala que apesar de eles estarem ao nosso derredor, ao redor nós temos a proteção de Deus também. E Ele nos dá autoridade para nós vencermos essas batalhas também sobrenaturais, espirituais. Creia em Deus, na palavra de Deus. Busque ao Senhor.
nesse momento. Se você passa sobre isso, peça ajuda a Deus e Ele ouvirá o seu clamor. Quando nós nascemos, o Senhor nos dá de presente para cuidarmos de nós um anjo. E é chamado o anjo da guarda, o anjo protetor. Cada ser humano tem um anjo protetor. Então, neste momento, peça a Deus a ajuda de Deus e com certeza Deus vai trazer o anjo dele para estar expulsando todo o mal, todo esse ser espiritual da maldade que está alojado aonde quer que seja, seja no armário, seja na casa, seja no porão, seja no telhado, ou no forro, ou no quarto desocupado, como foi na minha avó. Creia e o Senhor vai realizar a obra. Deus o abençoe e até a próxima história, o próximo testemunho também. Em nome de Jesus. Amém.